Epílogo do Arco de Prat. Os 2 dias seguintes foram agitados, mas se alguém se importava com o ritmo do trabalho, ninguém disse isso. Na verdade, um espírito renovado de esperança e otimismo varreu as ruas, e mesmo o crescente frio do inverno não conseguiu apagar o fogo do entusiasmo. As pessoas, até mesmo os camponeses, caminhavam impetuosamente e corajosamente pelas ruas, com as cabeças erguidas como se fossem os mais nobres dos nobres. Cada cidadão que puxou um arco, ou segurou uma flecha, sentiu sua parte na vitória. Aqueles que levaram comida para as muralhas mostrariam aos seus filhos o caminho que seguiram para alimentar os defensores, e aqueles que repararam espadas danificadas legariam os seus martelos aos seus filhos como heranças que preservaram a cidade. Aqueles que cuidavam dos feridos não queriam que as manchas de sangue fossem removidas de suas roupas, era uma marca de honra que usavam com orgulho. Os mineiros de sangue e os vines foram as primeiras unidades a tomar a iniciativa de marcar a vitória. Eles juntaram uma pequena quantia de sua recompensa pelos serviços prestados e compraram um prédio no distrito comercial, fundando uma espécie de clube para os veteranos da cidade. Quando a rainha Calca soube da sua existência, não só deu a sua bênção, concedendo-lhe um estatuto oficial dentro da nação como um todo, mas também isentou a organização de impostos, desde que prestassem apoio e serviços aos veteranos e suas famílias com suas cotas de filiação. Tornou-se o primeiro desse tipo, e como exigiam um nome oficial, autodenominaram-se a Associação dos Veteranos do Novo Mundo e começaram a emitir cartões oficiais para todos que serviram em capacidade de combate. Ao longo dos anos seguintes, a AVNM veria estabelecimentos surgindo em todo o Novo Mundo, oferecendo lugares para beber, comer, ou simplesmente relaxar, tornando-se pontos de passagem populares para soldados de todos os tipos. Estes, sem surpresa para Neia, tornaram-se os centros de mudança social, já que homens-lagarto, orques, humanos e espécies de todos os outros tipos, poderiam trocar histórias de guerra, e formar laços comuns através da experiência compartilhada, derrubando antigas rivalidades e unificando-se sob ideais compartilhados que todos merecem um lugar próprio no mundo, se puderem viver e deixar viver. Uti se acomodou rapidamente em sua tarefa, e embora Cersei estivesse bastante zangada com ele por estar ausente por ainda mais tempo, ela não ficou surpresa e aceitou a situação com calma. O desempenho dos homens e mulheres de Kedin tornou-se uma lenda, a sua defesa resoluta das muralhas, independentemente das baixas, deu à sua pequena cidade um enorme impulso à sua reputação, e isso geraria um turismo extensivo, em particular de Prat, que queria ver o muro onde sua reputação realmente começou. Enterrar os mortos exigia um esforço grande, os poucos sacerdotes dos antigos deuses que ainda viviam em Prat enterravam os mortos dos seus inimigos em valas comuns não muito longe da cidade, dando-lhes apenas simples panos para o bem da sua dignidade, deixando-os apenas símbolos religiosos, mas despojando todo o resto de valor. O campo onde foram enterrados se tornaria incrivelmente fértil por muitos anos, mas todos os anos, no aniversário da batalha, o campo era santificado novamente para manter os mortos em paz. Tornou-se palco de um festival anual onde a cultura e o patrimônio da cidade eram celebrados pelos seus ocupantes. Os membros da Justiça Negra que morreram, mas que não eram poderosos o suficiente para serem restaurados à vida, foram despachados de acordo com sua vontade. Alguns tiveram seus corpos queimados, uma cerimônia em massa manteve todos eles em uma grande pira que lançou tanta fumaça no ar que podia ser vista de Oborns. Outros foram levados para uma grande cerimônia de transformação, onde se tornaram trabalhadores esqueletos e foram legados às suas famílias, ou ao templo. Aqueles 25 dos 100 da elite que morreram foram ressuscitados da morte em Nazarick, e rededicaram suas vidas aos ideais do rei feiticeiro. Alguns emergiram com novas habilidades únicas, mas todos ficaram fora da luta por vários meses enquanto eram retreinados sob os vigilantes olhos de Cocytus e Sebas. Os filhos de Ontariel, os Vines, e os mineiros de sangue que morreram receberam funerais oficiais e foram enterrados nas muralhas que haviam morrido defendendo, e tornou-se um costume, ao se aproximar das muralhas de Prat, curvar-se diante das muralhas de cada lado do portão, por respeito e reverência por seus sacrifícios.
As casas e negócios que foram destruídos por rochas rebeldes e ataques mágicos foram reconstruídos às custas da cidade, retirados dos lucros obtidos com a venda de equipamentos saqueados dos acampamentos dos sitiantes, e as muralhas foram gradualmente restauradas à sua antiga glória. E Prarte mais uma vez construiu uma fortificação impressionante e poderosa que enxugou a mancha de suas derrotas passadas. A Rosa Azul partiu naquela tarde em cavalos mortos-vivos, tão rápido quanto suas montarias podiam carregá-las. Elas cavalgaram mais rápido que o vento, comendo e bebendo na sela, parando apenas para se aliviarem, ou alertar as aldeias por onde passavam sobre o que aconteceu. Mais de uma vez encontraram cascas queimadas e corpos para marcar a passagem da invasão do sul, mas na maioria das vezes graças à política de estacionar aventureiros nas aldeias, quando um local era abandonado, não havia corpos, apenas ruínas, sugerindo que os ocupantes foram avisados com antecedência e escaparam com sucesso. Embora os tópicos fossem diversos nas horas de descanso antes de dormir, duas coisas aconteciam com frequência. A primeira foi provocar Evileia sobre sua atração por Momon. A segunda girava em torno do próprio conflito, refazendo e desconstruindo os acontecimentos do cerco para tentar entendê-los. A quase morte de Neia, o fato de que um monstro morto-vivo a embalou como um pai faria com seu filho, a ferocidade da luta que deu origem a 1000 heróis, a morte e restauração do comerciante, tudo se tornou lenda que seria contada e recontada para sempre. No entanto, apesar de toda a conversa, algumas coisas sempre foram mantidas em sigilo. Laqueus não fez menção às suas conversas mais privadas, buscando orientação espiritual e emocional da Papa da Justiça Negra. Os longos anos que Laqueus passou ferindo sua irmã com sua intolerância não deixariam seus pensamentos levianamente, e ela começou, em horas tranquilas, a revisitar cada morte que já infligiu para se perguntar se poderia ter havido uma solução pacífica. Embora as lágrimas não tenham sido derramadas, seus pensamentos estavam pesados e Neia foi paciente. Entre isso e as brigas, a convivência e a chegada a um terreno comum sob uma única bandeira, sem mencionar os momentos mais casuais e ocasionalmente bem-humorados durante o jantar, Laqueus descobriu que, agora que estava fora, sentia falta da companhia de uma boa amiga. Mas, como acontece com todas essas coisas, foi algo agridoce, porque é claro que significava que ela tinha uma amiga de quem sentir falta. E quando ela se sentou ao redor do fogo, com suas irmãs, e Gagaran contou uma piada, ou Evilei ficou vermelha e a cerveja fluiu como água, ela rapidamente se lembrou de que, no fundo, esse era realmente o objetivo de tudo isso. Era isso que eles queriam dizer com fazer um mundo melhor. O Burns. Quando chegou à capital a notícia da derrota do Exército do Sul, da morte de Remédios Custódio e da destruição em grande escala do exército da teocracia Slane, a celebração durou o dia todo e até altas horas da noite. A rainha Calca abriu os depósitos de vinho no palácio e distribuiu garrafas para todas as unidades, e as tabernas ficaram abertas a noite toda enquanto as pessoas trocavam bebidas por histórias das unidades da Justiça Negra e seus companheiros demi-humanos, sobre tudo o que havia acontecido. Embora no início muitos estivessem um pouco hesitantes em relação às unidades mistas, Bai e Robel adquiriram o hábito de serem vistos juntos desde o dia de sua chegada e vinham promovendo a boa vontade sempre que podiam. Não fez mal que as unidades da Justiça Negra tivessem espalhado a notícia de que os demi-humanos de Ba lutaram como demônios para proteger vidas humanas, nem fez mal que humanos e demi-humanos usassem os símbolos da religião de Neia. Os armazéns militares de sua unidade foram abertos ao público por ordem especial da rainha para que toda a cidade pudesse festejar, e o Templo da Justiça Negra que havia sido fechado à força foi reaberto oficialmente por decreto real assim que as reformas foram concluídas. Robel foi rapidamente nomeado para o alto comando ao lado da rainha, recebeu o título de conde e recebeu as terras do norte anteriormente pertencentes ao conde Andor. A notícia da morte de Gil Crestres no leste e a forma como se sacrificou, e por quem, serviram de inspiração para nomeá-lo como martírio oficial, pedido que seria rapidamente aprovado. Tinha ruas e edifícios militares com o seu nome, mas talvez o que o teria deixado mais orgulhoso era que o aqueduto onde passou tanto tempo, nos dias sombrios da reconstrução, recebeu o seu nome, com uma pequena placa que tinha os anos de sua vida e seus feitos antes e depois da guerra, posicionada onde as pessoas tirariam água.
Com o tempo, tornou-se uma tradição local que os casais de Auburns que seguiram a justiça negra banhassem seus recém-nascidos em água tirada do aqueduto em que um herói havia trabalhado, como se fossem lavados em suas virtudes ao serem limpos pela primeira vez. Robel jamais esqueceria a perda de seu companheiro, e manteve uma cadeira vazia em sua mesa pelo resto da vida, mesmo depois de se casar e ter filhos. Ele chamou seu filho primogênito de Gilcrestres, seu segundo Gascão e sua filha, por insistência de sua esposa, foi chamada de Enéia. Ele aprendeu a conviver com a ausência de seu camarada de armas, como todos os vivos devem fazer, e quando Beá finalmente se estabeleceu na cidade, eles trocavam histórias sobre o que estava acontecendo em Comonton, onde Gilcrestres ganhou uma estátua na praça da cidade, e se tornou uma espécie de lenda local que ajudou na unidade geral entre humanos e não-humanos que viviam e passavam pela área. Quando sua vida finalmente chegasse ao fim inevitável, ele a descreveria desta forma. Foi mágico às vezes, trágico em outras, mas foi uma vida boa até o fim. Ao sul de Prarte, nas profundezas da floresta, 20.000 soldados estavam amontoados na floresta, no acampamento improvisado sob a liderança de Yuri e Sushala, e nenhum deles estava especialmente feliz. Sushala, entretanto, estava otimista. Perdemos, mas salvamos um grande número de nossos soldados. Ele comentou calmamente com Yuri. É verdade, mas perdemos muito mais, nunca deveríamos ter ouvido remédios. Ela suspirou e cerrou o punho. É verdade, ela estava certa, machucou muito Neia, mas se eu fosse esperta, teria notado que toda vez que remédios fazia algo com aquela mulher, aquela maldita adoradora dos mortos-vivos só ficava mais forte, mais perigosa e mais destrutiva. Que pé no saco! Yuri cuspiu no chão, irritada com a lembrança. Normalmente sou a favor de culpar remédios, especialmente porque tudo que deu errado geralmente foi culpa dela de alguma forma. Sushala comentou, então balançou a cabeça. Mas não desta vez, quem poderia ter previsto que Neia poderia agir como um canal para o poder daquele morto-vivo? Ele perguntou entorpecido. Concordo. Estalando a língua, Yuri resmungou uma resposta, então perguntou. Mas a questão é: e agora? Vamos para o sul. Ainda há um exército lá, chegamos à capital, declaramos a independência do sul em relação ao norte e tentamos negociar isso sem violência. Sushala explicou. Se Calca aceitar, isso prejudicará o rei feiticeiro. Por que aos olhos dos deuses ela aceitaria isso? Yuri perguntou incrédula. Porque não precisamos vencer para privá-la da vitória. Ele disse. É verdade que a anistia dela terá apelado a muitos nobres, e tenho certeza de que alguns a aceitarão, talvez até a maioria, mas se fizermos alguns reféns, poderemos forçá-los a agir. O sul nunca teve uma conexão firme com o norte, então a independência irá apelar para esse sentimento. Não precisamos derrotá-la, apenas temos que combatê-la. Se ela quiser reconstruir sua nação rapidamente, bem, o sul já havia isolado o norte antes, talvez o norte estará disposto a isolar o sul agora. Você não acha que eles vão querer vingança pelas queimadas? Yuri perguntou enquanto tomava um gole de seu odre de água. Neia resolveu esse problema para nós, que era remédios, e remédios está morta agora. Então o foco da vingança se foi, se ela ainda estivesse viva, poderíamos ter usado a entrega dela como moeda de troca. Sushala disse com uma crueldade casual que Yuri apreciou. Talvez, mas quem colocaremos no trono? Ela perguntou. Não sabemos o que aconteceu com Astraca, nunca encontramos o corpo dele, mesmo que não tenhamos tido muito tempo para procurar. Ela colocou o odre de água de lado e partiu um pedaço de pão, entregou para Sushala e começou a mastigar o resto sozinha. Isso é para melhor. Sushala disse, pegando o pedaço com um aceno de agradecimento. Ele deu uma mordida. Coisa dura, nunca gostei, mas é melhor do que comer flechas. Ele disse com humor sombrio. Ela riu um pouco e acenou com a cabeça concordando enquanto arrancava um pedaço com os dentes. Astraca perdeu todo o seu exército, não venceu uma única batalha, mesmo que nem sempre tenha sido culpa dele. A realidade é que se o tivéssemos de volta, ele só seria útil do jeito que remédio seria, como moeda de troca para uma negociação. Então precisamos de outra pessoa, alguém do sul. Você acha que a família dele estaria disposta? Perguntou Sushala. Yuri balançou a cabeça. Não, eu sou do sul, não há muita chance disso,
A família é um grande problema lá. Se o chefe da família dele aceitou a anistia, nenhum dos outros irá contrariá-lo. Precisarei encontrar alguém de quem a rainha não tenha rancor pessoal, que não tenha indignado o rei feiticeiro, com quem possamos fazer as pazes amigavelmente. Encontre essa pessoa e encontraremos uma maneira de sair dessa situação. Mas é melhor encontrá-los rápido, pois assim que a invasão começar para valer, teremos muita dificuldade em convencê-los a cancelá-la. Sushala tinha uma expressão sombria no rosto enquanto falava. Como chegou a isso? Ele perguntou em voz alta, e para isso, Yuri não teve resposta. Eles comeram o resto da refeição, em silêncio. Acampamento de Sushala. Stalk não estava feliz. Como chefe das escrituras do Holocausto, ele teve vários empregos importantes, e poucos deles foram bem. Sua infelicidade transpareceu em seu rosto enquanto ele mastigava um pedaço duro de carne. Pare de parecer tão azedo, você está azedo o suficiente para estragar a maldita carne. Shala respondeu infeliz. E ela olhou para ele com aborrecimento. Como exatamente devo parecer? Stalk respondeu com amargura na voz. Sua pele desgastada e coriácea já tinha visto anos melhores, mas a dureza de sua pele era evidente em seu rosto. Ele tinha cabelos curtos e cor de areia e olhos azuis que poderiam tê-lo marcado como bonito em sua juventude, mas que se tornaram tão duros quanto seu rosto se tornou desgastado. Shala era seu oposto, jovem e de pele clara e cabelos pretos. Seu amplo tempo na floresta a manteve livre do fardo dos raios solares, e ela viveu todos os seus 22 anos de vida com muito vigor. Seus olhos verdes eram vivos e enérgicos mesmo nos piores momentos, e isso incluía estes. Ela encolheu os ombros. Eu não sei, mas talvez não seja assim? Ela disse com desdém. Metade do nosso número está morto, e o que temos para mostrar? Ele perguntou furiosamente enquanto arrancava outro pedaço de carne. O conhecimento de que eles têm pessoas que podem nos matar? Ela disse casualmente. Você realmente esperava algum outro fim além de uma morte violenta? Ela perguntou, o olhando nos olhos. Não, mas não assim. Taos e Nerina tiveram suas cabeças explodidas. Que tipo de arma é essa? Mas sem dúvida pior que isso. Ele parou e sua mente voou de volta para o campo de batalha. A Batalha de Prat, o dia anterior. Não deixe que eles penetrem na linha. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Stalk gritou pouco antes das elites da Justiça Negra se aproximarem. E ele estava junto de seu companheiro Stalk, um homem gigante com duas espadas longas que estava acostumado com oponentes que usavam escudos. Claramente parecia confuso com alguém que não o fazia, mas mesmo assim parava cada golpe que ele lançava contra eles. O soldado da Justiça Negra usava uma armadura que brilhava com encantamentos. Ele se movia como se não estivesse usando nenhuma armadura, e sua luva de couro era de alguma forma tão dura quanto aço. Stalk descobriu isso da maneira mais difícil quando a palma da mão se abriu e parou um golpe interceptando no pulso. Taos respondeu como se tivesse batido o braço contra uma parede de pedra e caiu vários passos para trás com uma dor óbvia. Eles souberam imediatamente que ele estava enfrentando um dos 100. Poucos deles estavam por perto para que suas reputações, equipamentos e métodos gerais fossem agora bem conhecidos. Stalk periodicamente perdia os olhos de Taos enquanto ele lutava contra uma onda de esqueletos mortos-vivos, não particularmente perigosos individualmente, mas um problema em número, especialmente com muitos outros inimigos mais perigosos ao redor. Ele recuperou a visão de seu homem quando viu Taos voando de ponta cabeça na terra. A elite que o fez voar alto moveu-se para matar, e desesperado para salvar seu camarada, Stalk correu e enfrentou a elite antes do golpe final. Foi quando ele aprendeu o quão difícil era combater o método único das elites de Neia. O soldado da Justiça Negra mudou da lâmina para o arco e depois para a luta quando Stalk se aproximou, mas cada luta era um meio de recorrer a uma arma. Era como se fosse feito sob medida para combater as elites da teocracia. Taos se levantou e juntos eles poderiam ter acabado com a elite, apenas para a cabeça de Taos explodir de repente como um lago plácido quando uma pedra foi atirada para perturbá-lo. Uma torrente de combatentes fluiu entre os dois, e Stalk perdeu de vista a elite que ele tentou derrubar, apenas para se encontrar enfrentando dois orques com armas pesadas que o empurravam constantemente para trás. Ele usou todas as artes marciais que pôde, e embora ele os tenha despachado,
ficou claro que ele estava sendo forçado a recuar. Ele ainda estava sentindo a forte pressão que a adoradora dos mortos-vivos de alguma forma havia exercido sobre ele e todo o seu povo. Mais de uma vez ele encontrou um corpo que não apresentava ferimentos evidentes, mas mesmo assim estava bastante morto. O exército lutou ao seu redor com a coragem do desespero, e essa era uma coragem que as escrituras do Holocausto aprenderam a conhecer muito bem nesta guerra. Shala se viu na posição nada invejável de lutar sozinha contra duas elites. Ela não conseguiu reprimir o pensamento de que isso era muito injusto, mas se eles estivessem interessados em sua opinião, teriam perguntado o que ela pensava. Eles lutaram em conjunto, um atacando em ângulo enquanto o outro usava o arco à distância. Eles evitavam se atrapalhar, ao mesmo tempo que apoiavam os contra-ataques um do outro. Ficou claro que isso era fruto de inúmeras horas de treinamento. Se eles não estivessem usando isso para tentar matá-la, bem, ela os teria elogiado por isso. Do jeito que estava, ela estava fazendo o possível para usar o terreno, que neste caso significava outros soldados, para interferir na capacidade do arqueiro de atingir o alvo. Ocasionalmente, todos os três combatentes eram forçados a se desvencilhar para lidar com outra ameaça, mas os três devem ter dançado por 5 minutos inteiros antes que Remédios a empurrasse para fora do caminho para abrir caminho para si mesma e os forçasse a ficar na defensiva. Shala os havia perdido de vista naquele momento, mas ao ver seus corpos alguns minutos depois, ao se mover para outro inimigo, ela só podia presumir que Remédios Custódio tinha sido capaz de acabar com ele sozinha. Constantemente a escritura foi forçada a recuar, entre o peso dos números, da magia e o poder considerável de alguns de seus oponentes. Gradualmente ficou claro para a mulher que eles estavam em grandes apuros. A certa altura, ela saiu da linha e teve um vislumbre de uma batalha que nunca esqueceria. Remédios Custódio estava envolvida em um combate contra duas figuras, e ela imediatamente soube quem elas deveriam ser. O trabalho em equipe perfeito era repugnantemente familiar, mas também inspirador. Mas o pior foi quando ela viu o ataque em comum. Ou habilidade, ou o que quer que Neia tenha usado para destruir o corpo da ex-comandante dos paladinos, enquanto o famoso golpe santo só arrancou risadas dos oponentes de Remédios. Por quase 2 minutos inteiros ela ficou ininterrupta enquanto observava a luta se desenrolar e não conseguia desviar o olhar, pois não estava sozinha. Ela percebeu que 2 de seus números opostos estavam igualmente paralisados, e embora eles se vissem, era como se eles tivessem chegado a uma trégua silenciosa para assistir a uma batalha de heróis se desenrolar diante de seus olhos. Quando Remédios finalmente caiu e Shala viu Neia enfiar aquela espada em seu pescoço, e cortar o fio da vida que aprendia ao mundo mortal, a membro das escrituras do Holocausto tinha certeza de que a batalha havia terminado de fato. Quando ela viu as duas saírem e se juntarem a uma figura que ela reconheceu em seus relatórios de inteligência como uma donzela demônio de Jaldabaoth, ela imediatamente correu e agarrou os camaradas que conseguiu encontrar e começou a puxá-los para a fuga. Se não fosse assim, ela tinha certeza de que acabaria deitada entre os mortos. Presente. Stalk ainda resmungava e Shala ainda suspirava. Olha, saímos, recuar não é o mesmo que derrota. E sim, perdemos aquela batalha, mas não fomos derrotados, então ainda podemos fazer algo para salvar isso. O general Sushala nos levará para o sul, nos uniremos às elites da escritura negra, nos uniremos a qualquer exército que ainda esteja no sul, e se vencermos apenas uma grande luta, ficaremos bem. Shala disse com a positividade que irritou Stalk profundamente. Talvez, mas não há como negar que perdemos hoje, e me reservo o direito de ficar chateado com isso. Stalk resmungou frustrado. Shala suspirou de aborrecimento. Se isso te faz feliz. Ela revirou os olhos e foi se deitar. Algumas horas de sono lhe fariam bem, ela provavelmente não conseguiria, mas mesmo um breve cochilo lhe faria bem, então ela aceitaria o que pudesse conseguir,